gente vai conversando logo mais com algumas coisas aí. Um excelente dia para todos vocês. Então, eu vi que Duda Lessa também chegou aqui, certo? Chega de fininho, chega chegando. Olha a outra que chega chegando, Aninha Luísa. Davidson, meu querido, está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Davidson, e todos vocês. Bia, Ana Luísa, Ana Realina, Beatriz Venuto e Eduarda Lessa. Oh, show de bola. E Davidson Alain, meu querido, né? Claro. Daqui a pouco o Caio chega, deve chegar, né? Vamos ver. Então, vamos lá, galera. Então, ó, análise combinatória é um dos pontos principais que a gente deve ter sobre a questão da ordem fazer diferença ou não. Então, quando você muda a ordem dos elementos e esta ordem importa, é uma questão, ou seja, a ordem importa, é uma questão que trabalha como essência o que, gente? É o princípio multiplicativo, ou seja, o que é o princípio multiplicativo? Consiste em você definir, olha bem, em você definir de quantas maneiras, olha bem, ó, definir de quantas maneiras algo pode ser mudado de posição. Então, a ordem importa, o princípio multiplicativo quer dizer que você está fazendo, ó, escolhendo, eu posso escolher esse primeiro elemento de tantas maneiras, o segundo de tanto, o terceiro de tanto. Quando a gente usa aquele tracinho lá que a gente coloca isso, certo? Que eu tenho aqui 5 maneiras para escolher isso, 4, 3, eu necessariamente estou levando em consideração que a ordem faz diferença. Tem o princípio multiplicativo, tem o quê? Tem o arranjo, certo? E tem a permutação. Todas essas formas de cálculo, elas envolvem situações em que a ordem importa, né? Já para outra situação em que AB e BA é a mesma coisa, ou seja, mudei a ordem, alterou o sentido? Não, não alterou. Então é o quê? É uma combinação, certo? Então a combinação ela se faz necessariamente quando a ordem não importa, tá? Mudou a ordem, não fez diferença, né? Daqui a pouco eu comento uma questão bem bacana que eu acabei de receber agora de um aluno, agora mesmo, ele mandou para mim aqui, eu estava resolvendo antes de entrar aqui na sala. Que eu acredito que até seja, daqui a pouco a gente fala. Então, vamos lá, meus queridos, força e fé, esperança, né? Estamos chegando aí nessa reta final e, assim, se Deus quiser, muita coisa boa para vir aí para você, porque você, ao longo de todo esse tempo, trabalhou, se esforçou, certo? Cresceu demais, cresceu pra caramba e está numa ascensão aí, se Deus quiser, cada dia mais. Muito bem, né? Por estarem todos aqui. Vou dizer quase todas, né? Só Davidson que está aqui hoje, representando os homens aí, né? Então, assim, a mulherada, tá vendo? Quando fala que essas mulheradas fazem as notas altas aí nas provas, que são as mulheres que mais aprovam, mas ninguém sabe por quê, né? Tá vendo aí? Vamos lá, ó. Eu fico feliz, viu? Que esse grupo que está aqui é bonito demais. Você tá doido. Olha aqui, ó. Essa questão, independente da questão da gente ter já resolvido, já conhecer a questão, vamos pensar combinatoriamente, vamos dizer assim, ou seja, vamos analisar qual era o pensamento que eu deveria ter tido no dia que eu fiz essa questão, como é que eu vou desenrolar nela aí, tá certo? Então, beleza? Alice e minha querida Beatriz Nascimento, que chegou. Sejam muito bem-vindos aí, tá? Sucesso aí para vocês. Vamos lá. Vamos ver. Nessa questão, ela diz assim, ó, uma cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4, 5, participaram de um desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados, que podem atribuir somente dentre as notas, olha bem, ó, somente dentre as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. A menor nota que ele pode dar
é 6 e a máxima é 10, certo? A campeã será a escola que obtiver mais pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será aquela que alcançar a maior soma das notas atribuídas no quesito enredo e harmonia. Então, isso aqui é para a questão do desempate, certo? A tabela mostra as notas do desfile nesse momento do ano, no momento em que faltava somente a divulgação do jurado B, no quesito bateria, certo? Quantas configurações, quantos resultados distintos das notas atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornaria a escola 2 campeã? Então, nós queremos que a escola 2 seja a escola campeã. Quantas possibilidades existem para isso? Beleza. Só isso aí já caminha para ser uma proposta análise combinatória. Agora, vamos lá. Considerando essas notas, que ele só pode dar as notas 6, 7, 8, 9 ou 10, certo? Nós temos que pensar o seguinte, em termos de pontuação, a máxima que pode ter é 10. Se essa escola 1 receber a nota 10 do jurado, nem assim ela vai ser campeã. O mesmo acontecendo com essas outras duas aqui. Por quê? Porque somando 10, não vai chegar na nota máxima, que é 66 ou 68. Beleza? Então, a primeira coisa é isso. A esse aqui, ó, eu posso dar qualquer uma das notas, 6, 7, 8, 9 ou 10. Eu tenho 5 possibilidades, então aqui eu tenho 5 possibilidades, certo? De dar essa nota a essa escola, certo? Então, a escola é 1 ou 3 ou 5. 5 possibilidades para cada uma aí. Beleza? Então, eu posso ter a nota 6, 7, 8, 9 ou 10. Tanto faz. A mesma coisa, 6, 7, 8, 9 ou 10. 6, 7, 8, 9 ou 10. Beleza. O lance está entre as escolas 2 e a escola 4, certo? Dependendo da nota, levando em consideração que o critério de desempate favorece a escola 3, certo? Então, caso haja empate, é a escola 3 que teve maior soma. Então, várias coisas. Como tiver empate, o critério para usar isso aí será o critério de enredo e harmonia, quem tiver tido a maior nota nesse parâmetro aí, beleza? Então aí você analisou as coisas como um todo, eu acho que você já organizou, você tem que agora analisar o seguinte, como é que eu posso distribuir essas notas? Beleza. Então, até uma diferença de 2 pontos, certo? Para a escola 2, ela ganha, certo? Até uma diferença de 2 pontos, para a escola 2, ela ganha. Então, o mínimo que a escola 2 poderia ter, certo? Olha, se aqui tiver 10, lá poderia ter 8, certo? Então, 8, 9 ou 10, no mínimo 8, certo? Se aqui tivesse 9, aqui no mínimo 7. E se aqui tivesse 8, aqui 6. Nesse caso, era uma situação. Mas como é que a gente vai organizar isso aí? Então, nós temos, a gente poderia organizar escola 1, 2, desculpa aí, 3, não consegui segurar, 4 e 5, certo? Considerando isso, eu vou ter o seguinte, para a escola 1, ou a escola 3, ou a escola 5, eu vou ter 5 possibilidades, 5 possibilidades para cada uma aí, de escolha da nota, que não vai alterar em nada. Agora, vamos lá. Se eu der a escola 2 a nota 6, se eu der a nota 6, certo? Isso aqui considerando que seja a nota, certo? Se eu der a nota 6,
a escola 4 só pode ter a 8, certo? Então, se eu der a nota 6, a escola aqui só pode ter a 8. Então, é uma possibilidade aqui e uma possibilidade lá. Se eu der a nota 7 para a escola, olha bem, ó, perdão, gente, perdão. Olha aqui, ó. Vamos fazer o contrário. Se eu der a nota 8 aqui, ó, se eu der a nota 8 aqui, ó, para que a nota máxima, vamos dizer assim, que ela pode chegar, né, nesse caso aqui, ó, aqui ele pode ter o quê, ó? Ele pode ter 6, 7, 8, 9 ou 10, certo? Até nota 6 aqui, ó, que é uma diferença de 2 pontos, ela consegue, porque a diferença está em 2 pontos, ó, a diferença está em 2 pontos, mas como 2 pontos de diferença, quem ganha é a escola 2. Então, eu teria o quê, ó? Eu teria 5, aqui eu teria 5, 5, 1 e 5. Sim ou não? Então, ó, isso se a escola 4 tiver essa nota 8. Então, eu tive 5 vezes 5, 25, 125, 625. Certo? 625. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Se eu tiver dado a nota 9 para a escola 4, se eu tiver dado a nota 9 para a escola 4, certo? A escola 2 pode ter no mínimo o 7, o 8, o 9 e o 10, certo? Então, eu vou ter o quê, ó? 5 possibilidades de escolha, aqui eu vou ter 4, aqui eu vou ter, se ela teve 9 lá, se ela teve 7, ou 8, ou 9, ou 10, certo? Gente, nós falamos como 2 pontos critério de desempate, certo? Olha para você ver, vocês viram que eu me perdi na questão aqui, e é uma questão conhecida, onde a gente tem que organizar as coisas. Eu estou levando em consideração que ela tem 2 pontos de diferença, mas eu não estou levando em consideração a nota que ela possa ter nesse caso aí, ó. Isso, Bia, exatamente, eu sabia, ó. Então, a soma 66, claro que seria mais fácil fazer, tipo, a soma de todas de 66 e a de 68. Olha para você ver, ó. Mas olha bem, ó, olha bem, o que Bia está falando ali é que assim, nós sabemos que para qualquer uma das possibilidades, qualquer uma das escolas 1, 3, ó, para escolas 1, 3 e 5, eu vou ter 5 possibilidades, que eu vou ter 125 combinações de resultados. Falta agora eu analisar só a ideia da escola 2 e da escola 4. Então, é 125 vezes o quê? Porque para qualquer uma das 5 notas que for dada, não vai fazer diferença. Agora, se essa escola aqui, ó, tiver tido, por exemplo, vamos considerar aqui, ó, se ela tiver tido a nota 10, vamos dizer assim, ó, a nota 10, ela vai para 76. Se ela tiver tido a nota 10, ela vai para 76. A outra, o máximo que pode pegar é a nota 8. Então, se essa aqui teve a nota 10, o máximo que a outra pode pegar é a 8. Então, eu teria 6, 7 ou 8 para essa escola aqui, ó. Porque, ó, 66 mais 10 dá 76. A outra, 68 mais 8 deu 76, certo? Se essa aqui tiver tido a nota 9, certo? 9, ela foi 66 mais 9, foi para 75. 75. O máximo que essa aqui pode pegar é um 6 e um 7. 68 mais 7 é 75. Se essa aqui tiver tido a nota 8, certo?
8, ela foi para 74. A máxima que essa aqui pode pegar é a nota 6. Então, eu teria aqui, ó, 1 vezes 3. Aqui eu teria 1 vezes 2. E aqui eu teria 1 vezes 1. Certo? Então, dando um total de 3 vezes 125 para cada uma delas que já vinha antes, ó, ou seja, aquelas 5 formas de escolher para cada uma lá, carregou para cada uma a distribuição das notas 1, 3 e 5, certo? Deu 125 combinações diferentes, combinações de resultados, certo? Mas casando com isso, isso ou isso. Então, 125 vezes 3 dá 375, 125 vezes 2 dá 250 e 125 vezes 1 dá 125. O que vai dar 5, 10, 8, 10, 15, 4, 6, 7, certo? Mas o que a gente está falando aqui, ó? É uma questão que a gente tinha que analisar com fundamento. Primeiro, a soma das notas poderia até chegar no empate, certo? Até chegar no empate. Se chegasse no empate, a vantagem era de B. Então, portanto, cara, se a escola 2 tivesse tido a nota máxima, o máximo que poderia chegar a outra era na nota 8, certo? Então, uma nota 10 para um e 3 para outro. Então, essa combinação de resultados aí. Então, não era uma questão das mais simples de fazer assim tão direto, certo? Requeria um pouco de tempo aí e atenção. Sim, repito sim, Davidson. A ideia aqui, Davidson, veja bem, ó. Veja bem, ó. O que a gente tem que levar em consideração? É isso que eu quero falar, que é o pensamento combinatório, certo? Existem essas notas que aqui estão, certo? Essas notas que aqui estão, ó. Ou seja, mesmo a escola levando um 10, a escola 1 ou 3 ou 5, elas já estão fora do páreo, porque o máximo que elas ganhariam era 10. E 10 não daria a nota máxima aqui, ó, de B, que é 66, ou de 2 ou de 4, que é 68. Se eu somar 10 aqui, ó, então, para cá, qualquer combinação de notas das escolas 2 e 4, eu teria 5 formas de escolher a nota da escola 1 ou 3 ou 5. Então, para qualquer uma, eu vou ter 5 maneiras de escolher a nota 1 para a escola 1, ou 5 maneiras de escolher a nota para a escola 3, ou 5 maneiras para escolher a nota da escola 5. Porém, para escolher a nota da escola 2 e da escola 4, se a escola 2 tiver tido 10, certo? Ou seja, essa possibilidade, se a nota dela tiver sido 10, nós teríamos o quê? Ó? Aqui era o contrário, certo? Se ela tivesse tido, aqui ela teve as notas 9, 8, 9 ou 10. E aqui 6, 7, 8. Olha, se ela tiver tido a nota 10, certo? O máximo que a escola 4 pode chegar é em 8. Por quê? 66 mais 10 é 76. 68 mais 8 é 76. Elas ficaram empatadas, certo? Só que com critério de empate, de desempate, quem ganha é a escola 2. Então, se a escola aqui foi 10 e lá foi 8, certo? Assim mesmo, a escola 2 ganha. Agora, claro, se tiver tido 6 ou 7, foi a nota inferior. Então, se eu somar 68 mais 6 é 74, outra ficou com 76, ela ganhou. Então, se a escola 2 teve nota 10, a escola 4 pode ter tido 6, 7 ou 8. Então, uma possibilidade para a escola 2, 3 para a escola 4, dá um total de 3. Só que 3 para cada uma delas, eu vou ter 125 formas de escolher as notas das escolas 1, 3 e 5, certo? E aí deu 375. Se a escola 2 tiver a nota 9, a escola 4 só pode ter 6 ou 7. Então, uma possibilidade para a escola 2 e duas possibilidades para a escola tal. E se a escola 2 tiver tido a nota 8, a outra só pode receber a nota 6, certo? E aí o total de possibilidades, certo? Que é
750. Então, a gente fez assim, ó, quantas possibilidades tem para a escola? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ó, possibilidade 1. Aqui eu tenho 5 possibilidades, 5 e 5. Aqui, se eu tiver a nota 10, aqui eu vou ter 3 possibilidades. Então, aqui deu 375. Aí a gente fez o restante dessa maneira. Só que eu fiz lá em vermelho, que era comum para todos, depois só fiz a diferença que cabia para a escola 4 e 5, 2 e 4, certo? Uma questão legal, uma questão combinação, ou seja, combinação de resultados. É isso que o Enem vai cobrar de você também aí, nessa linguagem de questões. Já essa aqui, ó, tem questões que nós já fizemos, gente, então vamos ficar atentos só a alguns detalhes. Na verdade, eu acho que a gente já fez a grande maioria dessas questões. É só para estar atento aos detalhes. O detalhe lá da questão anterior estava no desempate, certo? O detalhe estava no desempate, certo? E que a diferença de pontos poderia ser até 2 pontos, que mesmo assim a escola 2 ainda ganhava. Qual o detalhe dessa questão? Ó? Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9 para acessar a conta da internet. Entretanto, especialista do sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco cadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além do algarismo 0 a 9. Nesse sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. Então, o que você tem que analisar aqui? Formar senhas, formar códigos, é uma questão que envolve princípio multiplicativo direto, certo? Então, primeira coisa, o que você tem que olhar? Se os elementos são distintos ou não, se diferenciam, se são elementos distintos ou não. Ou seja, se pode ou não repetir algum elemento. Mas diz que os elementos eram, né? Olha, formados somente pelo algarismo tal. Entretanto, especialistas tal considerou que teria que ser elementos de novos, né? Era considerada enfim, nós aqui, uma das coisas relevantes é isso. Olha, ó, se eu posso ou não repetir algarismos, se eu posso ou não repetir letras, certo? Aqui falou somente algarismos, não falou que eram elementos que podiam ou não repetir, não falou que eram elementos distintos, então isso quer dizer que eu posso repetir. Então, ó, na versão 1, nós temos o quê, ó? A senha era composta de quantos algarismos? De 6 dígitos. Então, 6 dígitos. Então, como eu tinha 10 algarismos, então eu tinha 10 possibilidades para escolher qualquer um. Eu tinha 10 a 6 senhas possíveis, certo? Já na versão 2, o que acontece? Eu tenho agora, continua sendo 6, porém agora eu tenho as 26 letras maiúsculas, as 26 letras minúsculas e mais os 10 algarismos. Então, no total, eu tenho 62 elementos. Aí que tá. Então, o Enem ele gosta muito dessa questão, olha, as letras diferenciam da maiúscula da minúscula. Pronto, é um detalhe. Então, são vários detalhes da questão. Então, de uma forma geral, é previsível a questão já que vocês vão ter lá, certo? Vocês têm que estar atentos aos detalhes. Então, aqui eu tenho 62 modos para cada um, dá um total de 62 elevado à sexta. Por que é 62? Porque são 62 caracteres diferentes. Como ele falou, que o que diferencia é a razão entre o número de possibilidades da senha em relação ao antigo. Então, razão desse número agora em relação ao que era antes, né? Então, o que vale aqui é
O que vale aqui nesse tipo de questão é, quando vai formar códigos, os elementos pode repetir? Não pode repetir, certo? É isso que você tem que levar em consideração. Tá certo, gente? Tudo tranquilo? Beleza? Podemos continuar firme aqui, gente? Vamos continuar firme, tá? E eu quero, assim, aproveitar. Ainda vai chegar mais gente aqui, ó, mas para a gente falar ainda de simulados e outras coisas mais, tá bom? Aguenta firme aí, ó, até o final, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar. Vamos lá, galera. Essa questão foi uma questão que a Alice mencionou outro dia. Falando nisso, eu estou com a redação para te entregar. Viu, minha querida? Vou enviar para você hoje. Olha aqui, ó. O que essa questão fala? Olha os detalhes da questão, ó. É uma questão, enfim, ela diz assim, ó, um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelha, azuis e verdes. Vermelha, azuis e verdes, certo? Vamos lá. Ela pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um modelo no formato de um losango, não quadrado. Então, olha bem, um losango não quadrado quer dizer que ele diferencia, você consegue diferenciar isso aí. Porque o losango quadrado, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó, né, uma rotação dela, enfim, se eu fizesse uma rotação dessa figura, eu nem ia conseguir distinguir lado nenhum aí. Com pedra nos vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenha sempre pedras de cores diferentes. Tá vendo aqui, ó? Vértices consecutivos necessariamente são pedras diferentes, cores diferentes. 2 vértices consecutivos têm sempre pedras com cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida pelo artesão com os vértices A, B, C, D, que corresponde às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Olha bem, então nós podemos considerar o seguinte, que essas pedras aqui, ó, desses vértices sejam iguais ou que sejam diferentes. Se for igual, então eu vou ter o quê, ó? Aqui, imagina lá, A, B, C, D. E aqui, ó, A, B, C, D. Se for igual, se a mesma cor que eu usei lá no vértice A, eu vou usar, olha bem, eu estou citando em relação a esses 2 vértices, tá? A esses 2 vértices, ó. Se eu considerei que eles eram iguais, eu tinha 3 maneiras para escolher a cor aqui, poderia ser vermelha, verde ou azul, e necessariamente para escolher C eu teria uma, certo? Agora, se essa cor aqui foi, por exemplo, azul, e essa cor aqui também é azul, certo? Para essa aqui, ó, eu posso escolher 2 cores, certo? 2 cores. Pode ser o quê? Pode ser vermelha ou verde, certo? Então, essa aqui pode ser vermelha ou verde. O que sobra uma para outra cor lá. Ah, mas eu posso levar em consideração que elas também podem ser iguais. Pode ser vermelha e vermelha, ou verde e verde. Perfeito. Isso você já tem essas 2 combinações aqui. Porque pode ser vermelha, como você colocou 2 possibilidades, aqui pode ser vermelha aqui sendo verde, ou aqui verde, aqui vermelha. Já está, quando você faz, é importante você entender isso. Quando você usa o princípio multiplicativo, você considerou ó, vermelha e verde, ou verde e vermelha. Você já está considerando essa mudança aí, certo? Agora, veja bem, se eu tenho agora que essas cores aqui são diferentes, eu vou ter 3 maneiras para escolher essa cor, certo? Pode ser azul, e eu vou ter agora 2 maneiras para escolher esta cor, que elas são diferentes. Então, eu posso ter azul lá em cima, vermelho aqui embaixo,
Beleza? Se essas cores aqui são diferentes, necessariamente o que me resta para escolher essa outra cor aqui, ó, B ou D, é uma só. Por quê, ó? Porque vértices consecutivos têm que ter cores diferentes. Se essas cores aqui são diferentes, só me resta uma possibilidade para esta cor. E aí que eu vou ter, ó, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6, e aqui 3 vezes 1 vezes 2 vai dar 6. Dá um total de 12 possibilidades. Então, olha para você ver. Você poderia perguntar assim para mim, Vaguinho, mas você considerou igual e diferente para esses vértices aqui, ó, mas não considerou igual ou diferente para esses. Eu considerei. Olha bem, isso aqui nessa situação, eles são iguais, certo? Eles necessariamente têm que ser iguais. Então, já não tem nada mais nessa segunda opção. Nessa aqui, ó, quando eu considerei duas possibilidades para escolher essa cor e uma para essa, certo? Eu estou levando em consideração que duas possibilidades, olha, preste atenção, se fosse azul aqui, ó, do jeito que está, aqui pode ser vermelho e ali verde. Ou aqui pode ser verde e ali vermelho. Certo ou não? Ah, mas pode ser verde e verde, ou pode ser vermelho e vermelho, certo? Beleza. E isso está levando em consideração o outro lado que existe em relação à ideia do pingente aí, ó. É estranho essa questão que leva a gente a pensar essa outra situação mesmo, certo? Ela leva a gente a pensar essa outra situação. Mas o que eles colocam aqui é, se eu fizer uma rotação, se eu fizer uma rotação dessa figura, vamos imaginar, se eu fizer uma rotação dela, certo? O que vai acontecer? Então, imagina que eu fizesse um movimento rotatório aqui, ó. Olha para você ver, ó. Eu pintei aqui, ó, de azul, azul, vermelho e verde. Agora, pensa bem. Se nós fizéssemos isso aqui, ó, eu fiz a rotação do pingente. Agora, por que não poderia ter sido, ó, olha para você ver, porque você pensou assim, ó, ah, não, eu quero azul e eu quero verde e vermelho. São diferentes. Você olha assim, certo? Então, agora vamos lá. Pega esse pingente, tá? Você colocou dessa forma. Olha para você ver as cores como estão aqui. São tão diferentes? Estão. Agora, eu vou imaginar que eu mexi com o pingente, opa, e eu deixei ele assim, ó, certo? Você fala assim, ué, é a mesma coisa, você colocou a mesma configuração, certo? Aí, para você evitar conversa, eu vou colocar o mesmo azul aqui, entendeu? Não, daqui a pouco você está questionando. Ah, você usou outro azul. Olha aqui, ó. Veja bem, ó. Vocês viram ali, gente? Então, qual que é o lance que existe aqui, ó? Quando a gente colocou os 2 e 1, que eles podem ser iguais ou podem ser diferentes. Eles podem ser, as pedras aqui, essas cores aqui, ó, podem ser iguais ou diferentes. Agora, não muda isso aí, ó, certo? Vermelho e verde, ou verde e vermelho dá na mesma. Esse que é o barato dessa questão, mas não é uma questão fácil. Com certeza, essa questão teve grandes erros aí, porque a pessoa levava em consideração o outro detalhe. É uma questão simples, mas é uma questão chata de fazer, porque tem que levar em consideração essa rotação, todas essas coisas. Tudo certo? Olha quem chegou aqui, meu querido João Vitor de Souza, outro campeão aí, se Deus quiser. Eita Deus! Essa turminha eu tinha que tirar um print dessa página aqui, ó, para vocês verem o que vai dar aí depois. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se você está pensando assim, meu filho, tem tanta gente pensando dessa forma, então você vai ver o que vai acontecer. Só coisa boa, se Deus quiser. Vamos lá, galera. Vamos lá.
Então, o que levou em consideração nessa questão? A rotação da figura. Então, é uma questão que exige mais cuidado devido a esse fundamento mesmo aí que a gente precisou passar, tá bom? Próxima questão, essa questão aqui, ó. Ela diz o que para nós, ó? Maria deve criar uma senha, ó. Sempre que falar senha, você tem que olhar, os elementos podem repetir, não podem, são elementos distintos ou não, certo? Sempre você tem que estar atento a isso. Já é o tempo seu. Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para a sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 podem ser usados e o mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13. Isto é, o algarismo 1, seguido imediatamente do 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher essa senha? Certo? Gente, ó, então a senha é formada 1, 2, 3, 4. Certo? Existe aqui 4 dígitos. Pode repetir? Pode. Só não pode ter, olha, um mesmo algarismo, somente os algarismos tal, pode ser usados e o mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Então, está falando que pode repetir algarismos. Então, existe restrição. Então, como existe restrição, certo? A melhor maneira de fazer esse tipo de questão é você fazer o total e depois tirar aquilo que, 1, 2, 3, 4, aquilo que não pode, certo? Você vai tirar aquilo que não pode. E aí está a questão, certo? Então vamos lá, ó, como eu já sei o que não pode, eu já coloquei um esquema aqui, mas vamos lá. O total seria o quê? Eu só tenho esses 5 dígitos, então eu teria 5 maneiras para escolher esses, 5, 5 e 5. Dá um total de 5 vezes 5, 25, 125, 625. Então é menos que 625 senhas, certo? Todas as opções têm menos que 625. O que não pode aparecer, ó? Então, vou ter que excluir, ó. O que não pode, ó? Não pode aparecer o 13 aqui. Ou não pode aparecer o 13 aqui. Ou não pode aparecer o 13 ali, ó. Então, olha bem. Todas essas possibilidades terão que ser excluídas. Todas essas possibilidades terão que ser excluídas. Então, se apareceu o 13 aqui, certo? Eu tenho 5 possibilidades para escolher esse, 5 possibilidades para escolher esse, porque pode repetir os algarismos. A mesma coisa que é 5, aqui 5, aqui 5, aqui 5. Então, ficou 625 menos 25, 25 e 25. 625 menos 75, o que daria 550, certo? Por sorte, não tem essa opção, certo? Mas provavelmente poderia ser uma que você marcaria caso tivesse. O que você teve que pensar? Olha bem como é que você tem que estar concentrado aqui, ó, tá? Uma vez que esses algarismos 1 e 3 aparecem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? Como eu disse, que o 13 poderia ter aparecido aqui, ou nesse meio, ou nesse final, certo? Mas eu poderia ter tido um 13 aqui, ó, 1 e o 3 aqui, 1 e o 3 aqui, certo? Esse aqui do meio não interfere em nada. O que interfere é o primeiro e o último. Então, do total, preste atenção, do total de senhas que eram possíveis, 625, nós tiramos 75 senhas nesse formato que o 13 aparecia, perdão, 25 senhas que o 13 aparecia aqui, no início. 25 senhas que o 13 apareceu no meio. E outras 25 que ele apareceu no final, certo? Eu tirei, então, 75 senhas. Só que das 25 senhas possíveis de ser formada aqui com esse 13 no início, eu tenho essa versão, 13 e 13. E dessas 25 senhas que é possível 13 aparecer no final, eu tenho essa versão, 13 e 13. Só que o número 13, 13, 13, 13 é o mesmo. Então, eu tirei ele uma vez por fazer parte dessas 25, tirei outra vez por fazer parte dessas outras 25. Então, eu tirei ele 2 vezes. Como eu tirei o número 2 vezes,
para compensar, eu tenho que somar com 1, certo? Então, nesse caso, vai dar 551 senhas aí possíveis de serem formadas. A ideia dessa questão é como se fosse assim, uma questão nada a ver aqui, mas é a mesma ideia. Por exemplo, de 1 a 20, quantos números não são múltiplos de 3, nem múltiplos de 5? Quantos números não são múltiplos de 3, nem múltiplos de 5? Não são. Preste atenção. Dos 20 números, quantos são múltiplos de 3? 20 dividido por 3 dá 6. 6 números, certo? 6 números. Quais são eles? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta eu dividir. 20 por 3, 6. Quantos são múltiplos de 5? 20 por 5, 4. Se eu, então, fizer 20 menos 10, dá 10. No entanto, quando eu tirei os múltiplos de 3, eu tirei o 3, 6, 9, 12, 15, 18. Quando eu tirei os múltiplos de 5, eu tirei os 5, 10, 15 e 20. Então, esses 10 números que eu tirei, dos 20 números que existia, eu tirei o 15 uma vez e tirei o 15 outra vez. Então, eu tirei o 15 duas vezes. Para compensar, se eu tirei duas, eu tenho que compensar somando com uma, nesse caso aí. Ou seja, os números que eu tirei simultaneamente foram os múltiplos de 15. Quantos números eram múltiplos de 15? De 1 a 20? 20 por 15 dá 1. Só 1, nesse caso. É uma ideia, e essa questão que eu acabei de criar para vocês aqui, ó, é uma questão clássica de aritmética. Beleza, meus queridos? Entendido, gente, a ideia da questão? Então, nós estamos falando do formato da questão em si, o que eu quero que vocês vejam aqui, ó, tá? E vão analisando os fatos aí de cada uma das questões. Vamos lá, vamos para cima, tá? Análise combinatória, probabilidade para você ficar atento às questões e à forma de pensar. O que nós estamos falando é forma de pensar aqui, tá bom? Segura firme. Questão tal, ó, 250 diz: um jovem descobriu que o aplicativo do seu celular edita fotos, possibilitando diversas formas de composição. Dentre elas, aplicar textura, aplicar moldura, mudar a cor. Então, tem lá textura, moldura e cor, certo? É sobre cada foto. Considerando esse aplicativo, dispõe de 5 modelos de textura, 6 modelos de moldura e 4 possibilidades de mudança de cor. A gente já saca o que vai ser a questão, certo? Vamos lá. Mudar a cor. O número de maneiras que esse jovem pode fazer uma composição de 4 fotos distintas, utilizando apenas os recursos citados para publicar nas redes sociais gente, em cada foto, em cada uma das fotos, 1, 2, 3, 4, ele tem, ó. Oi? Tá pedindo para subir a tela um pouquinho aí. Subir a tela? Assim? Tá aí? É isso? Olha no chat lá. Mas pode falar aqui. Voltar na primeira dessa página. Tá certo, essa aqui. Eu apaguei a questão que a gente fez. Ah, certo. Beleza, amor. Ah, ok. Tranquilo. Valeu. Vamos que vamos. Pode falar no microfone aí. Quem falou, acho que foi Talho, né? Corajoso aí. Isso aí, Talho. Me ajuda aí, porque às vezes eu estou aqui na questão e não estou lá no chat. Aí quando vocês perguntam coisa, já passou.
certo? Aí acaba a pessoa ficando, não é que causa irritação, não, causa um certo situação que a gente fica querendo olhar a questão anterior, aí não acompanha nenhuma nem outra. Mas quando isso acontecer, ó, faça isso, segue em frente e depois para e pergunta, né? Ou seja, o que vocês querem. Vamos lá, gente. Olha, então em cada foto eu tinha que necessariamente aplicar uma textura, uma moldura e uma cor. Então eu teria 5 × 6 × 4. 5 × 6 para cada foto. Se eu aplicar uma textura, uma moldura e uma cor, eu vou ter 30, eu vou ter 120 formas de escolher isso aí. Para cada foto, certo? Só que é uma combinação de 120 para cada uma delas. Então, eu teria 120, olha para você ver, é muita coisa, o que daria esse 120 a 4. E aí, como apareceu 120 a 4, aí você tem que olhar, tem aqui na opção B, beleza. Ah, mas você está olhando a opção A, que tem 24 vezes 120 a 4. Na opção C, aparece 24 vezes 120. Cara, esse 24 está aparecendo aqui, ó. Será o que é esse 24 aí que está aparecendo? Aí que vem o detalhe, certo? Quando você colocou as fotos aqui, foto 1, 2, 3 e 4, essa foi uma configuração. Você, além disso ainda, certo? Para cada uma dessas fotos que você tem essas configurações de textura, moldura e cor, isso aqui é textura, moldura e cor, certo? Você tem ainda a possibilidade de permutar as fotos. Então, você teria uma permutação de 4. Ó. Permutar as fotos é necessariamente o quê, gente? É trocar as fotos de posição. Então, 120 a 4 vezes permutação de 4, que é 24. Então, é esse que é o barato da questão. E a opção está na opção A. Então, olha para você ver. Ah, mas como assim eu mudar as fotos? Ele pergunta, são 4 fotos distintas. Primeira coisa, utilizando apenas os recursos citados para publicá-los nas redes sociais, conforme a ilustração da figura. Você vai publicar de que maneira? Pode ser nesse formato. Imagina, você vai colocar as suas fotos aqui, ó, né? Ah, eu vou colocar minha primeira foto aqui, ó, é a foto da minha família, certo? Nessa outra foto aqui, ó, eu vou colocar em um momento tal. Essa que eu quero colocar é a foto da minha aprovação, certo? E aqui eu comemorando a minha aprovação, certo? Se Deus quiser, vai ser desse jeito. Aí eu publiquei, ou seja, foram os momentos, não foram fáceis todo esse período aí, mas valeu demais a pena. Como é que você distribuiu? Ah, não, eu quero colocar minha aprovação já a primeira. Eu quero, quando as pessoas olharem essa foto, já me veja aqui aprovado. Aqui eu quero colocar a comemoração da minha aprovação. E aqui a quem eu sou grato, a minha família, que me deu todo o apoio que eu precisava, certo? Aos meus amigos, que estavam comigo presente em todos os momentos que eu também precisei, certo? E assim é tudo essa situação. Então, isso faz diferença? Faz, na hora de você publicar a foto, faz diferença. A forma como ela está sendo visualizada, tá beleza? E assim eu quero que você visualiza a sua foto, tá bom, gente? Se Deus quiser, porque você lembra disso sempre, tá? Lembre disso, eu vou falar uma coisa olhando aqui para você, de verdade, tá? O seu resultado sempre vem quando você for grato a tudo que você tem, o que você recebe, certo? E que você é merecedor. Você tem que o tempo todo, eu mereço essas coisas boas que o universo tem para me oferecer. Eu trabalho para isso acontecer, então eu mereço isso. Seja merecedor, faça por ser merecedor e sinta-se merecedor. Isso é a lei do universo atraindo coisas positivas para você. Isso é verdade, gente. Ó, isso é a pura verdade para as coisas, para o sucesso na vida da gente, tá bom? Então, assim, ó, se algum momento as coisas não deram como você gostaria que tivesse acontecido, certo? Fala, tudo bem, isso é para eu superar,
certo? Mas eu estou aqui na minha batalha todos os dias para eu conquistar o que eu desejo e o que eu mereço, porque parte do meu sonho está sendo construído dia após dia, pedras está sendo colocada um dia após a outra, certo? Após o outro, e é claro que meu castelo está sendo construído com muita firmeza, com muita solidez, tá? E é assim que é de verdade. Vamos lá, meus queridos. Olha outra questão. Para acomodar a crescente quantidade de veículos, então, a gente pensa de forma combinatória, vamos dizer assim, né? Como é que eu penso isso? Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas atualmente com 3 letras e 4 algarismos numéricos para 4 letras e 3 algarismos numéricos, como ilustrado a figura. Eu já fiz essa questão com vocês, essa questão certamente você já fez outras vezes. O que nós estamos atentos aqui agora, gente, são os detalhes da questão. É isso que nós estamos passando aqui agora. Com 0 alfabeto de 26 letras, o algarismo de 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação em relação ao número máximo de placas em vigor seria quanto? O aumento, né? Ou seja, da versão 2 para 1, certo? Da situação, vamos colocar assim, ó, situação 1 para a situação 2. Então, da 2 para 1, qual foi o aumento? Quando você quiser saber o aumento de uma coisa em relação à outra, é só dividir essa coisa pela outra, gente. Então, quando eu dividir aqui, ó, eu vou ter aqui o quê, ó? 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26. E os algarismos de 0 a 9 eu tenho 10, 10 e 10. E aqui, ó, então eu vou ter aqui, ó, 26 a 4 vezes 10 a terceira, e aqui 26 a terceira vezes 10 a 4, certo? Que é a primeira versão. Tudo bem? O que, quando eu faço essa simplificação, ó, eu corto esse 4 com esse 26 a terceira, e esse 10 a terceira com esse 4. Ficou 26 sobre 10, que é igual a 2,6, certo? E aí que está o grande barato da questão, certo? Qual foi o aumento? Olha, o aumento, considerando isso, o aumento obtido em relação ao número máximo de placas em vigor seria inferior ao dobro? Gente, a gente vê aqui, ó, foi 2,6. Aí você fala assim, ó, foi 2,6, superior ao dobro, inferior ao triplo. Ou seja, marcaríamos a opção B, certo? Só que não é a opção B. Então, vamos lá. De uma situação 2 para a situação 1, foi 2,6. Isso quer dizer que a situação 2 é 2,6 a situação 1, certo? Mas ele quer saber, não é quantas vezes, olha bem, a pergunta não é quantas vezes que o número de placas da situação 2 é em relação à situação 1. O número de placas da situação 2 é 2,6 vezes o número de placa da situação 1. Mas a pergunta foi, qual foi o aumento? O aumento. Então, isso aqui, ó, representa 260%. O que quer dizer? Uma coisa aumentada em 160%. Se ele aumentou em 160%, ele não aumentou 2 vezes. Ele aumentou quase 2 vezes. Aumentou. Então, olha bem, essa questão é da Unicamp. Vamos lá, olha bem aqui, ó, um exemplo. Eu já dei esse exemplo para vocês também. Nós já fizemos as questões, mas vamos lá. Supondo, tá? Na situação 1, era 100 placas. Na situação 2, era 260 placas. Que isso é real, certo? Na situação 1, 100 placas. Suponha, como a situação 2 foi 2,6 a situação 1, então foi 260 placas. Qual foi o aumento de placas? Aumento de 160 placas. Ou seja, considerando a situação 1, eu aumentei, o aumento foi o dobro do número de placas?
Aumentou o dobro do número de placas? Era 100 placas. O dobro é 200. Aumentou o dobro? Não. Aumentou 160. Não aumentou o dobro. Foi inferior ao dobro? Olha, o dobro era 160. O dobro era 200. O aumento aí foi 200? Não, foi inferior. Tá vendo? Então, esse que era o detalhe aí. Então, olha bem. Se eu quiser saber o número de placas, quantas vezes é maior? Existe essa pergunta. Quantas vezes a área da figura 1, a área da figura 2, quantas vezes a área da figura 2 é maior que a área da figura 1? A área da figura 2, em relação à figura 1, é 2,6 vezes maior. Mas a pergunta foi, qual foi o aumento? Quantas placas aumentaram em relação a isso? Tá? Então, é um detalhe de análise, ou seja, bem concentrada aí. Aí é o que eu falo, siga a sua intuição, certo? Ou seja, será que não tem um detalhezinho aqui que a questão tá pedindo e tal, né? Vamos lá. João Vitor está pedindo agora aqui a 248. Eu acho que está chegando agora a sua mensagem aqui, João. Mas eu acho que é isso, João. Pode seguir? Eu acho que eu já expliquei. Vamos lá. Essa outra questão, gente, vamos ver o que essas questões têm em detalhe, tá? Galera, todo mundo aqui, beleza? Não, eu volto agora, João. Sim, tá aqui, ó. Certo. O lance dessa questão é o quê, ó? Porque de todas as senhas possíveis de serem formadas, ele não quer que tenha o número 13 na leitura da senha, certo? Então, aí nós temos o total, que foi 625, e tiramos em quantas delas o 13 aparecia. O 13 aparecia na primeira posição, ou no meio, ou no final. Mas o detalhe que tem aí, ó, é que se eu contei aqui, ó, 25 possibilidades, e aqui eu também contei 25, nessa primeira e nessa última, eu contei o número 1313 como uma possibilidade e contei 1313 de novo, desculpa, como outra possibilidade. Então, o 1313 foram contadas duas vezes. Então, daí, como ele foi tirado duas vezes, eu somei com 1 para compensar o 13 sendo tirado duas vezes. Ok, meu filho? Beleza? Vamos lá. 256. Vamos que vamos. Tem muita coisa para a gente fazer. As frutas são alimentos, olha, as frutas são alimentos que não podem faltar na nossa alimentação, pelas suas vitaminas, pela energia que nos fornece. Vera consultou um nutricionista que ele sugeriu a dieta que incluísse a ingestão de 3 frutas diariamente nas seguintes opções: abacaxi, banana, caqui, laranja, maçã, pera e uva. Suponha que Vera siga rigorosamente essa sugestão nutricionista, ingerindo 3 frutas por dia, sendo pelo menos 2 diferentes, certo? Pelo menos 2 diferentes. Então, ela pode montar sua dieta diária de opções diferentes de frutas igual a quanto? Olha, ela pode fazer o quê, gente? O que a gente pode fazer aqui, ó? Uma das formas, ou eu faço um esquema, que são 2 frutas, pelo menos 2 frutas diferentes, certo? Não pode ter 3 frutas iguais. Então, eu faço o quê? Ou eu faço todas as formas de escolher 3 frutas, certo? Depois eu tiro todas iguais, ou eu posso colocar assim, ó. Olha, fazer o esquema. São 2 frutas iguais, ó. Olha, uma fruta
outra fruta, e essa terceira fruta pode ser qualquer uma, pode ser igual. Vamos colocar que ela é igual a essa, certo? Vai repetir. Ou pode ser o quê, ó? Pelo menos duas frutas diferentes. Ou então pode ser, uma fruta vermelha, uma azul e uma verde. Três frutas diferentes. O lance aqui, esse três frutas diferentes está no papo. Como é que eu escolho três frutas, entre maçã, pera e laranja? Por exemplo, maçã, enfim, isso aqui, ó. Então, eu tenho 7 frutas. Ao todo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou escolher 3 no meio de 7. Escolher, certo? Lembrando que eu vou escolher as frutas que eu vou comer hoje. Eu escolhi caqui, banana e abacaxi. Caqui, banana e abacaxi. Não, eu escolhi banana, caqui e abacaxi. Dá na mesma, filhão. Olha aqui, ó. Então, combinação de 7 a 3 a 3 é o quê? 3 fatores a partir de 7, contando de forma direta. 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Cortou aqui, vai dar 35. O que não tem essa opção. Beleza. Só que agora nós podemos ter duas frutas diferentes, certo? E uma fruta que repete. Uma fruta que repete, certo? Mas o detalhe aí que está o detalhe. Qual é a fruta que eu quero que repita? A fruta que eu quero que repita, nesse caso, ela pode ser, qual fruta vai repetir? Pode ser qualquer uma das 7. Então, eu vou escolher qual fruta que vai repetir, Então, veja bem. Quantas maneiras eu tenho para escolher essa fruta? Eu tenho 7 maneiras, certo? Necessariamente, a fruta vermelha tem que ser uma outra fruta. Ela não pode ser igual à fruta anterior. Então, eu tenho 6 possibilidades. Pronto. Então, tá aí, essa fruta azul, ela pode ser qualquer uma das 7. É ela que eu vou repetir. E a outra fruta é uma outra fruta qualquer. Então, por exemplo, foram duas poções de abacaxi e uma de banana. Duas de abacaxi e uma de banana. Não, foi duas de banana e uma de abacaxi. Não, foi duas de abacaxi e uma de caqui. Não, foi duas de caqui e uma de abacaxi. Assim, ou seja, quando eu fiz 7 possibilidades para escolher a fruta que eu vou repetir, certo? Vai ser 2 porções dela. E a outra fruta tem que ser diferente. Então, dá um total de 42 situações. Então, total, 42 mais 35 vai dar 77 possibilidades de escolhermos essas frutas aí. Então, o lance da questão estava... por que nessa segunda você não fez combinação? Eu ia fazer, Duda, acho que você está perguntando nessa questão mesmo. Eu ia fazer aqui, uma combinação de, primeiro, eu vou escolher 2 frutas. Combinação de 7, tomar 2 a 2, que dá 7 vezes 6 sobre 2 vezes 1. 42 vai dar 21, certo? Depois, o que eu vou fazer? Depois dessas 2 frutas que eu escolhi, dessas 2 frutas, escolhi o quê, abacaxi e banana, certo? Suponha, 21 seria abacaxi e banana uma das 21 combinações de escolher 2 frutas. Só que eu não vou repetir, são 3 porções, eu não vou repetir 2, eu não posso ter abacaxi, abacaxi, banana, ou abacaxi, banana e banana. Então, isso aqui não cabe 2 situações, então eu ia multiplicar por 2. Por que eu ia multiplicar por 2? Porque, uma vez que eu escolhi abacaxi e banana, mas qual delas eu vou repetir? É o abacaxi ou é a banana? Entendido, Duda? Então, também caberia uma combinação de 7 tomado 2 a 2, porém, quando você fizer essa combinação de 7 tomado 2 a 2, você tinha que pensar o quê? Mas tem um detalhe.
Se eu escolher abacaxi e banana, eu não estou ainda definindo qual delas eu vou repetir. Pode ser uma ou a outra. Aí que vem o pensamento combinatório, que é a dificuldade, certo? Mas que a gente está trabalhando para você fazer bem essas questões, se superar lá, se Deus quiser. Tudo bem, meus queridos? Vamos que vamos. Pois não? Pedro Lauto chegou aqui, meu querido Pedro Lauto. Seja bem-vindo, querido. Tudo bem? Chegamos num assunto importante, já assunto de finalização de prova, análise combinatória, probabilidade. Tem uma outra questão que pode pegar mais, mas no geral, vocês vão fazer se Deus quiser, certo? Vamos lá. A terceira fruta, Tyler perguntou o seguinte: a terceira fruta você não contou. Eu contei, ora. Tyler, existe duas situações. Ou vai ter três frutas diferentes, ou vai ter duas frutas. Dessas duas frutas, como são três porções, uma delas tem que repetir. Das duas frutas, uma tem que repetir, ó. Olha aqui, ó. São três frutas diferentes, tá vendo aqui com as cores? Vermelho, azul e verde. Beleza, escolhi 3 no meio de 7. Ótimo. Certo? Mas eu poderia ter duas frutas só e uma repete. Então, ó. Então, tipo, azul e vermelho que eu escolhi, certo? São duas frutas, não são? Só que uma está repetindo. Então, eu peguei outra porção de azul. Então, beleza. Qual que eu vou pegar essa porção que eu vou repetir? Ah, eu quero repetir o abacaxi. Não, eu quero repetir a banana, o caqui, ou a laranja, a maçã, a pera ou a uva. Ah, então tá, eu tenho 7 possibilidades de escolha. Uma vez que eu escolhi abacaxi, a outra minha fruta tem que ser diferente. Poderá ser banana, caqui, laranja ou tal. Beleza? Pronto, dessa maneira. Aí que tá a ideia. Eu entendi. No caso, a outra é contada como uma, né? Que é a que repete. Exatamente, porque eu repeti a fruta, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui, repetir a mesma que eu usei, eu vou usar de novo. Tá certo? Entendi, obrigado. Beleza, vamos lá. Essa questão é uma questão clássica. Eu sei que vocês conhecem, mas é a ideia que vale aqui, né? A figura mostra a planta de um bairro, de uma cidade, uma pessoa quer caminhar do ponto A e chegar no ponto B por percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sentidos de baixo para cima ou da esquerda para a direita. O número de percursos diferentes que essa pessoa pode fazer essa questão é só para ativar memórias suas. Para eu andar aqui, necessariamente vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos para a direita. E 1, 2, 3, 4, 5 passos para cima. 3, 4, 5. Certo? O que todo e qualquer trajeto que eu fizer de A para B, eu vou andar 4, 7 para a direita e 5 para cima. Então, aqui vai ser uma permutação de 12 elementos com repetição de 7 e 5. Permutação de 12 com repetição de 7 e 5, que é o quê? 12 fatorial, 7 fatorial, 5 fatorial, né? Então, aqui vai dar o quê? Ó, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Aí, corta lá com 7. 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1. Cortou. 4 vezes 3, 12, cortou. 5 vezes 2, 10, cortou. 8 vezes 9, 72. 72 vezes 7 dá 792. Então, é uma questão clássica, né? Aí, ó, que o que vale para você sair do ponto A ao ponto B, necessariamente você tem que andar 7 passos para a direita e tanto para a esquerda. Agora, você me pergunta, e se tivesse um ponto aqui pelo qual eu tivesse que passar? Aí você tinha que fazer separado. Olha, aqui eu tinha que andar 1, 2, 3, 4, teria que andar 4 para a direita, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 para cima. E depois eu tinha que andar 1, 2, 3 para a direita e 2 para cima. Tinha que fazer isso e depois multiplicar se eu tivesse que passar por esse ponto P. Beleza? Então, eram 2 percursos necessariamente. Agora, se falasse assim, e se eu
quiser saber quantos trajetos eu tenho que posso desenvolver, sabendo que eu não posso passar pelo ponto P, não posso. Então, esse tipo de questão que envolve exclusão, a melhor coisa que você tem para fazer é o todo, seria isso, depois tirar aquilo que você não quer que aconteça, fazer acontecer. É muito comum isso, certo? Quando envolve exclusão, a melhor coisa é faça o todo, aquilo que você não quer que ocorra, faça ocorrer, depois subtraia, tá? Vamos que vamos? Olha bem. Próxima questão. Uma caixa tem 10 bolas, das quais 3 são amarelas, numeradas de 1 a 3. 3 são verdes, numeradas de 1 a 3. E outras 4 são bolas de cores distintas. Olha, então tem 3 bolas amarelas, 3 bolas amarelas. Eu tenho 3 bolas verdes, certo? E outras 4 bolas. 1, 2, 3, 4. 4 bolas sem numeração. Então, aqui eu tenho a numeração 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. E aqui sem numeração. Vamos lá. Então, pensou claro, né? A quantidade de formas distintas de enfileirar essas 10 bolas, de modo que as bolas de mesmo número fiquem juntas, são 10 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfileirar já é uma ideia de princípio multiplicativo, que a ordem faz diferença, certo? Enfileirar 10 bolas de forma que as bolas de mesmo número fiquem juntas. Bolas de mesmo número vai ficar juntas. Então, olha, eu tenho aqui, ó, imagina essa proposta, certo? Só imagina essa proposta aqui, ó. Então, aqui eu tive o quê, gente? Eu tive, ó, bola 1 e 1 verde, 2 e 2 verde e amarela, 3 e 3. Então, a primeira coisa, vem o clássico. Não necessariamente as bolas numeradas têm que ficar aqui, têm que ficar juntas. As bolas de mesmo número têm que ficar juntas. Então, como elas vão ficar juntas, então eu considero isso aqui como elemento, isso aqui como outro, isso aqui como outro. Certo? Mas eles podem estar em qualquer posição. Não falou que elas tinham que estar no início, ou isso ou aquilo. O fato de estar juntas, considerei como uma posição. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeira coisa é uma permutação de 7, que já tem a opção aqui para você marcar, mas calma aí, que está cedo. Segundo, bolas de mesma numeração devem ficar juntas. Quando os elementos forem ficar juntos, você tem que olhar, mas é juntos e numa mesma ordem ou juntos podendo misturar? Se eu colocar essa sequência amarelo, verde, é diferente de verde e amarelo. Mesmo assim, elas estarão juntas. Então, permutação de 2 pelas bolas número 1, permutação de 2 pelas bolas número 2 e permutação de 2 pelas bolas número 3. Quando eu uso o termo permutar, eu estou dizendo trocar de posição. Então, poderia ser vezes 2. Mas, se fosse 3 bolas, era permutação de 3. Então, aqui ficou 7 fatorial, 2, 2, 2, ou seja, 8 vezes 7 fatorial, que é uma opção que está na opção A, resposta da questão. Entendido aí? O lance era, as bolas de mesmo número iam ficar juntas. Não falou que elas seriam numa sequência 1, 2, 3, senão seria outra coisa. Falou que elas ficariam só juntas. Quantas maneiras eu poderia enfileirar? As outras bolas não têm numeração, então são bolas distintas. Então, nós consideramos 4 elementos, 5, 6, 7. Tudo bem ou não? Tranquilo, gente? Então, vamos seguir. Olha bem, ó. Acho que Duda me perguntou uma coisa lá atrás. Ah, certo, já respondi. Vamos lá. Galera, vamos que vamos. Estamos na reta final. Próximas revisões são correções de provas de simulados. Análise das maiores dificuldades que tiveram. Então, agora eu vou expor para vocês quais foram as maiores dificuldades que todos tiveram,
para ver como é que você estava nessa dificuldade aí também, tá? Então, já é para a próxima aula. E falando nisso, galera, ó, simulado agora, último, olha só quem chegou a tempo de ouvir ainda, B? Chegou aqui, ó, só respira um pouquinho aí que a gente está falando, tá? Sobre o simulado agora, falando que nós estamos na reta final de nossas revisões, tratamos todos os conteúdos abordados no Enem, todos ao longo de todo esse tempo, certo? Fizemos isso várias vezes, repetidas, certo? Então, o negócio agora, como eu falo, se faça por merecer, seja grato, saiba que você merece todas as coisas boas e as coisas boas irão chegar para você, tá? Mas, para isso, claro que a gente tem que trabalhar, tem que treinar. Então, nas próximas aulas, a gente vai comentar simulados. E eu vou comentar, na minha próxima aula, já o simulado da semana passada. Semana passada não, do mês passado, certo? Que vocês, inclusive, foram muito bem, certo? Aquela turma que fez o simulado estava cotada entre os de classificação nacional, certo? Como uma classificação muito boa, certo? Eu sei que a gente ainda precisa, ainda pode melhorar, certo? E é isso que você tem que trabalhar, mas para você saber o quanto você precisa melhorar, você tem que praticar. Então, ainda vale o primeiro simulado, quem não fez ainda pode fazer, certo? Eu acho que ainda está lá valendo até agora, só encerra agora em dezembro, certo? Tudo em dezembro já encerra. Mas nós temos um simulado fresquinho, o último simulado nosso, do Evolucional, com TRI geral, certo? Quero muito que você faça, muito, mas assim, com muita vontade. Agora é a galera toda aí fazendo, certo? Esforçando, vendo o seu crescimento, forma de você analisar ainda seus últimos pontos, onde você pode ainda crescer, onde pode melhorar, e sempre aquilo que eu disse, se por acaso uma coisa não der certo como você gostaria que tivesse dado lá, você errou alguma coisa, cara, pensa assim, é o meu momento ainda de acertar, eu errei, dá tempo para corrigir, tô de boa, tô tranquilo, porque eu vou mais firme, vou mais forte para a minha prova. Então, a prova abre amanhã, certo? O primeiro dia, certo? E encerra na semana, você pode fazer de domingo até sábado que vem, o primeiro dia, com redação. Faça a redação, faça dentro da programação de tempo, que vai valer muito a pena isso aí, tá? E a do segundo dia, matemática, é claro, natureza, dia 20 até o dia 31 de dezembro, certo? Então, vocês têm até o dia 31 para finalizar esses simulados, e ainda, então, o que eu falo? Eu faria isso, eu pegaria ainda o simulado, eu já faria, eu já avaliaria essa semana mesmo, quem ainda posso melhorar, certo? Preparo o outro, faça a mesma coisa, pronto, cumpri minhas obrigações, tiro uma semana de festas, Natal, peru, passas, champanhe e muita comemoração de muita vitória, porque esse ano foi um ano que vocês foram guerreiros, vocês foram vitoriosos, vocês trabalharam demais, vocês fizeram por merecer. Então, comemore dias novos, melhores dias das suas vidas que virão. Já antecipe isso, certo? Beleza. Tirou essa semana? Tira agora uma semana para dar uma estudada ainda mais e depois a outra para dar uma descansada não, desacelerar e só começar agora só a ideia positiva, o pensamento, a conspiração positiva e assim as coisas vão acontecendo. Você acha que vale a pena fazer 2 simulados no final de semana? Olha, tipo um sábado e um domingo, ou um domingo e uma segunda, tipo hoje e amanhã, certo? Do SAS que você está falando ou do Enem? Certo? Então não compensa. Como você já tem o SAS hoje é de matemática, certo? Então, compensa você fazer o seguinte, ó, como você está nesse sistema, então você vai fazer o SAS, porque para garantir já é o último simulado também do SAS,
né? Aí você faria, no caso, segunda-feira ou terça, tiraria um dia, ou seja, um dia que é o seu dia de chegar e fazer bem, para dar uma descansada nesse período aí, certo? E aí vão analisar os dois simulados e tudo mais. Mas o importante é, pegue essa condição e faça o SAS, mas faça o evolucional, porque vai valer a pena, tá? Exatamente, certo? Fazer e dar uma... Porque até mesmo para você precisa descansar, entendeu? Porque cansa, né? Mas aí, lembra muito, faça a prova como se você estivesse lá dentro, fala assim, cara, eu estou garimpando uma coisa boa aqui, eu estou procurando pedras preciosas, meus diamantes são os meus acertos, são os meus erros, são as formas que eu tenho que pensar, analisar determinadas coisas, são ainda alguma coisa que eu ainda posso aprender, certo? Você aprende muito fazendo tudo isso. Mas vai lá, dá o seu máximo, certo? Faça, respira, alimenta e vai. Mais um ou outro. Você tem até 31 de dezembro para fazer isso, certo? Fazer tudo e vai dar tudo certo, se Deus quiser. É porque... Sim, senhora. Tirar uma semana do mês, tem UFO também, tem um monte de coisa, né? Sim, é importante, ó, a prova em si, o simulado em si, o Enem em si, ele está dando a você, semana que vem é UFO, acumulou, chegou tudo, né, gente? Agora, no final, é uma prova atrás da outra. Isso é parte do processo. Então, concentra naquela que você está desejando, faça o seu melhor, sempre dessa forma, mas é preciso, véspera de prova, gente, semana de prova, um vestibular, principalmente véspera, 2 dias, 3 dias antes, você tem que desacelerar mesmo. Tem que chegar para descansar. De preferência, 2 dias antes. Olha, faça tudo que não seja mais relacionado a isso aí. O que tiver de fazer, de rever, reveja antes, analisa antes, mas no dia de prova, véspera de prova, minha prova é amanhã, né? Domingo, suponha, domingo. Hoje eu não tinha que estar aqui. Não tinha que estar aqui, sinceramente, não. Eu tinha que estar assistindo uma série que eu gosto, que me descansa a mente. Eu tinha que estar ouvindo músicas que me colocam em outro nível, né, de satisfação, de interesse, de entusiasmo. Eu tenho que estar fazendo uma caminhada para eu tirar um pouco dessa toxina mesmo, dessa energia, né, desse peso e tal. Eu tenho que estar, enfim, eu tenho que estar fazendo coisas que não sejam relacionadas à escola. Meu cérebro precisa organizar. Eu tenho que estar fazendo uma meditação para que eu consiga organizar todas as coisas que eu estudei ao longo desse tempo, deixar meu cérebro organizar. Eu não posso enfiar uma coisa nele na última hora. Toma isso aqui, coloca isso aí. Aí eu chego lá, eu chego meio assim, entendeu? Então, não tem um aproveitamento. Então, o grande ponto aí é você curtir uns 2 dias antes, curtir mesmo, curtir o seu sucesso. Ou seja, fala assim, cara, eu cheguei até agora, então tá na hora de eu dar uma parada para eu realmente colocar bem o que eu fiz durante todo esse tempo. Então, não aconselho de forma nenhuma estudar véspera de prova, certo? Se a sua prova é domingo, hoje você não deveria estar aqui, certo? Assim, prova vestibular já para valer, né? Você deveria estar fazendo outras coisas. No mínimo, um dia, certo? Mas o ideal, uns 2 dias antes, fazendo coisas, estando com amigos, ou seja, estando com energia boa, captando essa energia boa, isso vale muito, muito, muito mesmo, né, para o seu resultado. Tá bom? Tudo certo ou não? Faz sentido, gente? Então, para você que vai fazer essas provas todas, essa maratona de provas, certo? Pode estar fazendo alguma coisa na semana, porém, 2 dias antes, para e deixa só, agora só canaliza energia boa, canaliza sucesso,
canaliza vitória, certo? Pense dessa forma, não tenha medo de nada, não sinta, não fique ansioso com nada, você não sabe o que vai estar lá. O que vai estar lá vai estar para você, vai estar para todo mundo, certo? Só pensa em quanta coisa boa já aconteceu para você e quanta coisa boa você vai conseguir fazer lá. É por aí que as coisas vão acontecer para você, se Deus quiser. Tá certo? E eu desejo a vocês muito, mas é muito sucesso, porque de verdade vocês merecem demais isso. Tá bom? Galera, então, se organize para fazer o simulado. Tem o simulado do SAS? Tem o simulado evolucional? Tem. Se você conseguir fazer os dois, um hoje ou amanhã, beleza, e depois se organize e descansa no próximo. Se não, salta um dia, faz o outro, analisa os seus erros e bola para frente. Final de semana tem vestibular? Tem. Sexta-feira, liquidado tudo, certo? Então, outras coisas que não tem nada a ver com isso aqui, tá bom? Olha, espaço entre a Unicamp e a FUVEST. Olha, sinceramente, porque fala para mim os dias. Certo, o dia 7, beleza, e o outro dia? Então, você vai fazer o Unicamp primeiro e depois quinta e domingo, é isso. Foi a mesma coisa do ano passado. Segue o mesmo padrão. Sinceramente, não dá. O que tinha de estudar, vamos pensar assim, João, o que tinha de estudar, o que tinha de estudar para, olha, o que você tinha de estudar para a Unicamp, você está estudando já, tudo isso cai na Unicamp. Tudo que cai no Enem, cai na Unicamp. Isso é fato, certo? Agora, na FUVEST, cai coisas a mais, certo? Mas você estudou tudo, então você vai, com certeza, estar preparado para isso. Mas é uma prova conteudista, né? E você precisa, mais do que nunca, também estar descansado. Você tem que estar descansado. Você acabou de fazer a prova, ó, dia 7, quinta-feira, certo? Quinta-feira, você acabou, você chega à noite, o que você vai fazer? Não vai, olha, uma coisa que eu peço, não olha gabarito, não olha resultado, como é que foi, não olha nada disso. Muita gente vai comentar por si só, vão comentar, e esquece esses comentários, porque agora foca na FUVEST. Foca na FUVEST, foca na segunda prova. Beleza, focou nessa prova, o que você vai fazer agora? Você vai, veja bem, então você tem quinta, né? Aí é sexta, sábado e domingo. Se na sexta-feira, olha bem, fez quinta, à noite já descansou, já dormiu, tentou, olha, seja o que Deus quiser, ainda posso dar uma olhadinha, talvez em alguma coisa na FUVEST que talvez ainda tenha condição de só fixar melhor, certo? Mas, o ideal é descansar. Por quê? Para o seu cérebro, porque as informações já estão no seu cérebro. Você precisa descansar, estar descansado. Quanto mais tranquilo e descansado você tiver na hora de sua prova, mais resultado bom você vai ter. Porque com a cabeça fria, com a cabeça descansada, com o cérebro descansado, ele consegue captar, ou seja, buscar a informação que ele precisa para desenvolver lá. Se for o caso de você dar uma olhadinha na sexta, e assim, olhar por olhar, beleza. Eu preferiria ir, né, a um cinema, assistir um filme, sexta. Ah, mas é sexta, sábado. Pois é, são 2 dias. Você acabou de fazer uma prova, não interessa, não fique mais pensando, tente não pensar nela, falar assim, olha, não adianta eu pensar nada agora. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, já está feito. O negócio agora é mais um passo que eu tenho que dar. Então, eu tenho que preparar em dar um passo, certo? Então, dá esse passo. Agora, só que para isso, descansar, mentalizar. Eu faria o quê? Eu deitaria numa cama, seja lá onde for, certo? E começaria a mentalizar todos os conteúdos, tudo que eu estudei, tudo que eu vivi, tudo de prosperidade, tudo que tá assim, reservado para a minha vida, todo o sucesso, onde eu quero estar, como eu quero estar, certo? Como é que eu quero viver essa emoção, esses dias, pronto.
canalizando só coisas boas aí. Porque de repente eu começar a estudar, eu vou ver, cara, eu não lembro disso, nem lembro daquilo, nem lembro daquilo, aí a gente fica assim. Mas não lembra naquela hora, cara. Você acabou de fazer uma prova, seu cérebro está ainda num combate ali, ora. Então precisa descansar. Quanto mais ele descansar, quanto mais você deixar ele tranquilo para ele poder entrar bem, é o corpo, é o físico, é a alma, melhor você vai sair. Então, eu terminarei a prova, você vai fazer a prova lá, não é isso? Como é que vai ser essa prova? Me fala, enfim. Enfim, eu faria o quê? Terminei a prova, beleza. Terminei a prova, fui fazer alguma outra coisa. Pode ser que se a ansiedade estiver mais ou menos assim, tá, dê uma olhadinha. Mas, lembre-se, 2 dias antes da prova, não fazer nada e fazer coisas que você gosta de fazer, que ativa a sua energia, é uma música. Tem tanta música que coloca a gente tão para cima, tão no alto astral, que você enche de energia. É uma caminhada, é uma atividade física, é um pensamento, é um filme bom, né? Filme terror, essas coisas que leva seu cérebro a ficar meio assim, conturbado, não. É coisas boas, é coisa que você gosta de fazer. Faça, só isso. Sem gastar muita energia, mas desestressando e limpando, entendeu? Pois é. Aí você vai fazer uma em BH e a outra em São Paulo. Então, esquece, filho. Você vai fazer a prova, terminou, e vai, pois é, então não tem esse negócio de estudar entre esse período de jeito nenhum. Você tá doido, já tem um desgaste da viagem, seja mesmo ela de avião, que é 2 horas, certo? O desgaste lá, enfim, chegar no lugar, tudo descansa, que nada. Sai de São Paulo, vai para BH, vai andar no Parque de Ibirapuera, vai fazer uma caminhada lá, aquele parque delicioso lá, certo? Você vai para, para São Paulo. E assim, faz uma caminhada, respira aquele ar puro de lá, e assim, canaliza aquela energia boa daquela cidade, veja aquela cidade maravilhosa, que eu amo aquela cidade, certo? Enfim, vai para o parque do Ibirapuera, vai fazer uma caminhada lá, você vai ganhar muito mais, chega em casa, toma um banho, aquela ducha bem gostosa, certo? E descansa, e enfim, viva o seu momento de véspera de um sucesso, de um resultado. Não canse para você receber isso, não. Tá claro? Beleza? Vamos para cima, você merece, fala assim, eu sou merecedor de tudo isso, tá? E vai dar, no mínimo, eu vou fazer a minha parte, tá? Não fique estudando em véspera desse jeito, não. Não faça isso, não convém. Principalmente esse lance aí de sair de BH e ir para São Paulo. Aí que não mesmo, certo? Não, nem. Vamos lá? Vamos pegar mais uma questão de análise? Mas é sucesso para vocês. Mas eu queria muito que vocês fizessem esse simulado ainda, tá, gente? Dá um jeitinho, sei lá, faça o que tem de ser feito. Faça o que tiver ao seu alcance, tá bom? Pensa assim, faça o que tiver ao seu alcance. Vamos que vamos. Vamos finalizar aqui, ó. Próxima questão, 263. Ela diz assim, ó: a vendedora de roupas está arrumando os cabides da vitrine de uma loja. Ela deve pendurar 5 camisas, 5 camisas, 3 bermudas, 2 casacos na vitrine, de modo que cada peça fique uma ao lado da outra e sem sobreposição. Quantas são as disposições possíveis nessa arrumação, de modo que as peças de mesmo tipo fiquem sempre juntas, uma ao lado da outra? É aquela história, mesma história anterior, né, gente? Então, se elas vão ficar juntas, então eu considero aqui como 1, 2, 3. Então, eu tenho primeiro 1, 2, 3, permutação de 3. Permutação de 3 é o tipo de roupa que você está colocando junta. Agora, uma vez que os elementos vão estar juntos, eles podem permutar entre si. As camisas podem permutar entre si, as bermudas podem permutar entre si, e os casacos também podem permutar entre si. Pronto, a ideia era só essa. Beleza?
Já essa outra questão, ela fala assim, ó, um professor, ao elaborar uma prova composta de 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada um, e apenas uma correta, deseja que haja equilíbrio no número de alternativas corretas a serem assinaladas com um X na folha de resposta. Isso a gente fala que para o Enem vale muito isso. Se você tiver fez a prova com muita convicção, o Enem, certo? Catando essas questões que você tem condição de resolver plenamente. Já distribuiu o seu gabarito. Uma alternativa já deu 11 opções. 10, 11 opções. Ah, eu precisei jogar 4 questões no bicho lá. Não vai jogar mais essa, certo? Porque a média, o Enem distribui bem cada alternativa de 9 a 11 questões por alternativa. 9 é o número de equilíbrio, mas pode ser que uma tenha 10 e a outra tenha 8. Uma tenha 11 e outras duas tenham 8, certo? Então, por aí, equilibrando muito, dá para você fazer essa jogada também aí, tá? Mas eu prefiro que você vá lá e faça, que você tem condição de fazer, você estudou, foi para isso, você preparou, foi para isso. Então, você tá no caminho, filho. Vamos lá. Então, gente, a ideia é muito simples, é uma questão muito tranquila, essa questão, ela tem vários contextos. Então, eu tenho 10 questões, e eu vou colocar 2 com a alternativa A, 2 com a B, 2 com a C, 2 com a D e 2 com a E. Pronto. Então, o detalhe é, quais as questões que eu quero escolher a alternativa A? Eu tenho quantas? 10. Para escolher, 2. Uma vez escolhido as 2 da alternativa A, eu agora tenho que escolher as questões da alternativa B. Quantas questões eu tenho agora? Só tenho 8. Então, é a combinação de 8 tomar 2 a 2. Uma vez que eu já escolhi 2 para A e 2 para B, já escolhi 4. Então, restam 6. Para eu escolher 2. Então, combinação de 6 tomar 2 a 2, depois resta 4. E, por último, isso aqui. É como se fosse 10 pessoas que tivessem que hospedar, né? Num hotel com 5 lugares, com 5 quartos, e 2 pessoas em cada quarto. Então, é a mesma história da questão aí. Então, era só isso, mais nada, a questão clássica. Essa questão, ela vale a pena entender, tá? Essa próxima. Ela diz assim, ó, em um jogo lotérico com 40 dezenas distintas e possíveis de serem escolhidas para a aposta, são sorteadas 4 dezenas e o ganhador do prêmio maior deve acertar todas elas. Se a aposta mínima de 4 dezenas custa R$2, uma aposta de 6 dezenas custaria quanto, gente? Olha, gente, a ideia dessa questão, ó, é isso aqui, ó. Então, se eu joguei 4 números, eu tenho que acertar os 4, certo? Mas, se em vez de jogar 4 números, eu jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eu vou acertar o quê? Eu vou acertar 4 deles. 1, 2, 3, 4. Beleza. Só que eu tenho 2 números a mais aí que está dando suporte para aqueles números lá. A ideia é, se eu joguei 6 números, quantos jogos com combinações de 4 números posso realizar neste jogo? Ou seja, escolher 4 em 6. Escolher 4 em 6 é uma combinação de 6 tomado 4 a 4. Combinação de 6 tomado 4 a 4 é o quê, gente? Seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cortou aqui, 3 vezes 5 deu 15. Então, ó, se aqui é um jogo simples, aqui é chamado jogo simples, e esse jogo custa R$2, esse jogo aqui daria para eu fazer um total de
isso aqui geraria 15 jogos. 15 jogos. Então, se cada jogo custa R$2, esse aqui custaria R$30. Um jogo com 4 dezenas é 2. Um jogo com 6 dezenas é R$30. Ou seja, você paga proporcional, certo? Então, aquele jogo ele desdobraria em quantos outros jogos? Então, essa é a ideia da questão em si, né? Que a gente precisa desenvolver aqui. Tudo bem? Sim, pode fazer, sim, uma permutação com repetição. Perfeito, perfeito, minha querida. Já essa questão, ela diz o seguinte, já essa questão, ela diz, uma família, olha para você ver que vai viajar aí agora, se Deus quiser, vai fazer grandes viagens, viagens de vitórias, de grandes vitórias, viagens de sonhos, de desejos que estão para ser realizados tão em breve, se Deus quiser, porque você merece tanto, meu filho, minha filha. Vocês fizeram tanto bonito esse ano, cara, vai ser viagens fantásticas. Aproveite tudo que a viagem tem para oferecer. Aproveite cada momento, com a pessoa que está do seu lado, com o momento, com a energia boa do viajar, com a energia boa de chegar no local, com a energia boa de entrar numa sala fazer uma prova. Assim, faça sempre só pensando nisso. Vou fazer o meu melhor. Vim aqui para dar o meu melhor e seja o que Deus quiser. Vou fazer a minha parte, o resto, Deus vai me encaminhar, porque eu sei que eu sou merecedor de coisas boas na minha vida e assim será. Tá bem? Olha bem, filho. Então, essa questão, ela diz assim, uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site em uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas são marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. Eu sei que vocês já estão careca de ver essas questões, né, gente? Eu estava, mas agora não estou mais não. Mas tudo bem, o número de formas distintas de acomodar essa família no voo é... Gente, a ideia é de quantas maneiras eu posso acomodar a família. Não é escolher. Se fosse escolher 7, quantas pessoas são? 7. Família composta de 7 pessoas, certo? Se fosse escolher 7, seria uma combinação de 9, tomar 7 a 7. Seria. Mas a questão é acomodar. Mas a questão é acomodar. Acomodar é colocar você em tal poltrona. É colocar você em uma poltrona. Ou seja, então, se você... A gente sabe que aqui tem 9 lugares, né, gente? A gente já sabe disso. Essa conta já é conhecida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você precisa de atenção, por isso que eu falo que é tranquilidade, descanso, porque com tanto X aqui, na hora que você está vendo aqui, preste atenção à importância do descanso. Se o seu cérebro estiver cansado, esses X vão embaralhar, certo? Você tem que ver que tem espaço aqui que não estava com X, então olhar direitinho, olhar com cuidado, certo? Então você tinha 9 espaços. Porém, nesse caso, o acomodar é um arranjo de 9 tomado 7 a 7. Por quê? Porque aqui a ordem importa. A ordem importa. Como assim a ordem importa? Filho, onde é que você quer ficar? Eu quero ficar na janela. Eu quero ficar na janela porque aqui eu vou ver. Eu vou estar aqui, dourado, olhando esse céu maravilhoso, essas nuvens maravilhosas, essa cidade. Eu quero ver a cidade que eu quero chegar, certo? E assim, porque nessa cidade eu vou ser muito próspero, muito feliz. É por aí que você pensa. Beleza, você está aqui, é aqui que você quer ficar. Ah, mas tudo bem, mas infelizmente você não ficou aí, você ficou aqui. Tá bom, mas aqui eu estou do lado de 2 pessoas também, né? Que são minha família, que tá me dando todo o apoio, que tá me dando energia, eu estou buscando energia, porque quando eu chegar nessa cidade, que eu colocar os meus pés lá, naquele solo, eu falo, é aqui que eu vim prosperar,
se Deus quiser. Se é o seu desejo, meu querido, estar em São Paulo, estar em BH, estar em Uberlândia, estar em Montes Claros, que seu desejo seja cumprido. É o que eu falo para você. Faça por merecer e seja grato a isso, certo? E conspire positivamente a sua vida, porque o seu desejo é uma ordem. Deus ordena, porque você é merecedor de tudo isso. Tá claro? Então, beleza. Então, tudo bem, você queria ficar na janela, tá? Mas não ficou, ficou no corredor. Então, fez diferença? Fez. Então, por isso, é um arranjo de 9 tomado 7 a 7. Como é que arranjo de n tomado PAP, gente? É n fatorial sobre n menos p fatorial, porque as questões estão trabalhando com essa linha 9 menos 7, 2 fatorial. Se eu não tivesse feito por arranjo, tivesse feito por princípio multiplicativo, eu tinha buscado nas alternativas também uma possibilidade para isso. Tudo certo? Beleza? Dá mais uma aqui, vamos fechar mais essa questão aqui, ó. Mais essa até da Unicamp, tá bom? Que Pedrão já chegou aí, Pedrão tem muito para conversar com vocês hoje também, tem umas questões de probabilidade que vale muito a pena desenvolver. Faça o que tiver aí para fazer, Pedro, eu acabei atrasando aqui nas questões, tá bom? Vamos lá. Próxima questão, meu querido, diz assim, ó, no vestiário de uma academia de ginástica, há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. Se no instante em que 2 alunos dessa academia entraram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8 dos armários estão desocupados. Quantas opções eles terão para escolher seus respectivos armários? A gente já trabalhou em cima dessa questão. Então, a ideia é que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 armários aqui. 2 alunos vão escolher esses armários para colocar suas roupas. Gente, escolher os armários. Se for só escolher quais armários foram escolhidos, era uma combinação. Não, mas de quantas maneiras eles terão para escolher seus respectivos armários. Então, ó, o aluno A colocou aqui, o B colocou aqui. É diferente de B ter colocado aqui e A ter colocado aqui. Então, isso faz diferença. Então, eram 2 alunos, ó, A e B, certo? O primeiro tem 8 possibilidades para escolher e o segundo vai ter 7. 8 vezes 7, 56. Ou então, pode ser um arranjo de 8 tomado 2 a 2. Como é que é arranjo de 8 tomado 2 a 2? 8 fatorial sobre 6 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6, 6 fatorial, que dá 56 do mesmo jeito. Beleza? Por último, essa questão aqui, ó, ela diz assim: o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos, certo? Para que possamos garantir que nele há pelo menos 3 pessoas nascidas no mesmo dia da semana Essa questão é clássica, certo? Mas eu tenho lá os dias da semana, domingos, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então tá. Quantas pessoas eu preciso, no mínimo, para garantir que 3 delas tenham nascido no mesmo dia da semana? Gente, a gente trabalha para esse tipo de questão sempre assim, ó, com o mais difícil de acontecer. O mais difícil de acontecer é eu apontar para 7 pessoas e perguntar qual dia que ele nasceu, e eles falar para mim que um nasceu na segunda, outro nasceu nasceu na terça, outro na quarta, outro na quinta, ou seja, cada um aconteceu num dia. Pois é, mas isso é o mais difícil. Eu quero ter certeza que eu vou ter que ter o número de pessoas nessa sala e que vai ter 3 delas nascidas no mesmo dia. Aí eu chamo mais 7 pessoas. Eu chamo mais 2 pessoas com a intenção de que elas nasceram na segunda ou no sábado. Tá, só que uma nasceu no sábado, outra nasceu no domingo. Então, eu não garanti 3. Aí, de novo, eu chamando cada uma nasceu no outro dia. Ou seja, isso é o mais difícil de acontecer. Então, o tipo de questão trabalha já nessa linha. Agora, eu vou chamar mais uma pessoa. Essa pessoa ela pode ter nascido em qualquer dia. Se ela nasceu em qualquer dia, eu já vou ter 3 pessoas em um determinado dia. Ou seja,
Então, aqui nós precisaríamos de ter 15 pessoas para ter a garantia que 3 delas, pelo menos, nasceram no mesmo dia da semana. Tudo bem? Meus queridos, a gente vai se falando aí nessa semana, mas encha de energia, é o que a gente falou aqui o tempo todo hoje. Seja merecedor, você já é um merecedor, então agora só seja grato a tudo que você recebeu ao longo desse tempo, a sua vida, que foi uma vida, talvez não tenha sido fácil, tenha sido uma vida de batalha, de muitas lutas, mas também foram muitas vitórias, certo? E você ainda vai colher muitas vitórias na sua vida, eu tenho certeza, porque os seus sonhos, a vida da gente é isso, e quando você sonha, meu filho, quando você tem um desejo na sua vida e que você acredita nele, filho, passe o que passar, dure quanto tempo durar, ele vai acontecer, mas você não tenha dúvida disso. Se isso for real para você, se isso o coração bater, se você sentir seu sorriso crescer, certo? Se você sentir essa felicidade, que é uma coisa que a gente sente, só a gente que sente isso, quando a gente está prestes a realizar um desejo, você está no caminho, só deixa as coisas acontecerem. Claro, faça a sua parte, que eu te ajudarei, né? Então, assim, isso assim é que Deus fala para todos nós, né? Então, assim, ele vai estar te guiando, ele vai estar te ajudando, ele vai estar no seu caminho, porque você, eu tenho certeza que é um filho bom, que é uma filha excelente e que em tudo tem vitórias na sua vida. Então, receba isso de coração, de alma e vá em frente, porque está chegando o grande dia, tá? E vai dar tudo certo. Beleza? Pedrão, meu querido, um grande, grande, grande abraço para vocês, tá? Sucesso aí. Pedro, valeu. Tudo bem, filhão?